Bom dia a todos. Parece que o tempo foi guardado para nós, né? Parece que esse é o último dia e está vindo uma frente fria, né? Um dia bastante gostoso, para esse dia bastante festivo. Nós estamos estudando ensinamentos de Meishu Sama no japonês, né, no original japonês. E à medida que nós lemos, nós percebemos o quanto o reverendo Nakahashi conseguiu fazer uma síntese, né, um apanhado geral de todos os ensinamentos e fazer que não falte nenhum assunto em que Meishu Sama abordou. É muito bem feito esse trabalho. Então, muita gente pensa que existe muito mais ensinamentos secretos, misteriosos. Não. O reverendo conseguiu fazer um bom apanhado de tudo isso e na nossa linguagem, no nosso português, para a realidade do ocidental, muito bem explicado, né? Então, nós chegamos à seguinte conclusão, que nós devíamos estudar os relatos, né? Estudar os testemunhos de fé das pessoas, para que com isso a gente consiga casar, né, o ensinamento com os relatos. Como vocês todos aqui, tenho certeza de que tem histórias, 1, 2, 3, 4 ou até mais histórias incríveis de fé, de graça que vocês receberam, né? Só que muita gente prefere deixar no anonimato, né? Prefere deixar no silêncio, como se fosse a pessoa com Deus, né? E acaba muita gente não sabendo do outro, né? Mas é muito importante esses relatos, porque o que acontece? Nós estamos num caminho. Um caminho longo. Mas, se a gente consegue uma coisa que alguém fez, alguém passou, e se a gente conseguir, em cima disso, confiando 100% no que está relatado, a gente consegue, a partir desse ponto, né? Não precisa passar por tudo e do começo, né? Vejamos assim, como base os cientistas, tá? Eles não fazem as mesmas experiências que sempre em cima do que o outro conseguiu, né? Sempre assim. Newton descobriu a gravidade, ninguém mais precisou descobrir a gravidade, né? Em cima do relato dele, né? E foi se acumulando. Essas experiências relatadas fielmente é um tesouro humano, né? Que com isso a gente consegue, a partir desse ponto, passar para outro estágio, né? Então, a importância de nós continuarmos o que o reverendo Nakamura começou e o reverendo Nakahashi continuou, e agora nós estamos nesse estágio, né? Querendo continuar realmente da onde parou, né? Porque
senão sempre volta. E volta mais fraco, né? Então, nós estamos pensando e falando com o meu tio do Japão, que nós vamos assim preparar aulas de testemunhos de fé, né? Principalmente na época de Meishu Sama. E com isso a gente estudar bastante aquele período, e sim, a gente, através daquele período, continuarmos a caminhada, né? Porque foi um período muito incrível, um período em que Meishu Sama esteve conosco na Terra, e que tinha todo acontecimento, a explicação dele, né? Então, para a primeira aula, nós vamos ter um relato, eu vou dar uma prévia, tipo um trailer de um filme, né? Vou dar uma prévia do que vai ser a primeira aula. É de um relato de uma difusão na época de Meishu Sama, e que dentro da difusão um dos filhos de membro, né? Ele tinha uma faculdade de visão onde ele enxergava a luz do Jorei. E através dessa faculdade foi feito muitas experiências com determinados tipos de postura, pensamento, e com isso a luz do Jorei vinha de uma linha fininha, uma linha de costura, a espessura de uma linha de costura a linhas bem mais espessas. E como expandir essa luz, como engrossar a luz? Então, nessa aula nós vamos relatar, né, todos os como fez e como ficou o Jorei, né? Mas o reverendo já deu muitas dessas aulas e vai, com certeza, é tudo que a gente sabe, né? Postura, concentração, relaxamento da mão, tudo. Mas é bom, é bacana a gente ver esse relato, né? Que é 100%, né? do que aconteceu. Então, o final dessa aula, né? Vou contar o final da aula toda, que é o mais interessante e mais impressionante, é que o menino, ele enxergava a luz da mão passando para a pessoa, mas também enxergava a luz que saía da imagem central, Daiko-myo Nyorai, né? E a intensidade era 10 vezes, dezenas de vezes maior do que sai da mão. E desse Daiko-myo Nyorai saía dezenas de vezes. E por incrível, dezenas de vezes mais saía da imagem de Meishu Sama. E acima disso, dezenas de vezes mais saía do ventre dele. Então, essa misteriosa bola de luz que foi durante a era da noite escondida, né? E que foi a partir de entrar dentro do ventre de Meishu Sama, começou a manifestar a era do dia, né? Quer dizer, tem esse relato de aula, e por final, depois que o ministro reportava esses acontecidos, esperava o comentário de Meishu Sama, né? Aconteceu isso, isso, isso. O que o senhor acha? E que a resposta dele foi uma só. É isso mesmo, né? Então, o reverendo sempre falava que era nós que precisávamos fazer o ensinamento.
Por quê? Era nós que precisávamos, porque para ele era muito difícil falar dele mesmo, né? Então, o reverendo sempre falava que Salmo era preciso que seja feito pelos membros em louvor à divindade, em louvor a Meixo Sama ou em louvor a Kanon, né? E aí, dessa forma, com relatos, é feito. Meixo Sama não precisou falar, né, da luz dele, quer dizer, já foi feito todo um relato e que ele só apenas confirmou, né? Então, eu acho que, como aqui no ensinamento de hoje, a luz da lua nos deixou bastante céticos, duvidosos, com muitas dúvidas e sempre com descrédito, né? Nunca acreditando em nada, como está hoje. As pessoas não acreditam em mais nada, né? Mas a necessidade de ter fé, de acreditar, para podermos, acima disso, do acontecido, a gente poder galgar, né, em cima disso. E depois, pessoas que virão acima da gente. E assim a gente for construindo uma torre, construindo algo bastante firme, né, sólido. Daí a importância de ser 100% verídico, sem exagerar, sem acrescentar, sem florear. Os ensinamentos, os relatos foram feitos assim, né? Podia pôr um pouco de romantismo e um pouquinho de... Não, foi feito como cientista, como aconteceu, né? Então, nós pretendemos fazer essas aulas num sábado de manhã, né? Por causa do fuso horário com o meu tio lá do Japão, a partir das 9 horas da manhã. E queremos, assim, todo mês um relato interessante e que a gente possa, com os ensinamentos já traduzidos do reverendo Nakahashi, conseguimos fazer uma aula e a prática, né? As coisas juntas, para nós podermos também, com a nossa experiência, somar em tudo isso e ganhar bastante sabedoria, né? Ganhar bastante luz a partir desses relatos, né? Nós já tentamos fazer aqui com próprias pessoas daqui, mas, né, tem uma certa vergonha, alguma coisa assim, e a gente respeita. As pessoas querem um certo sigilo, não tem problema. Então nós vamos pegar esses relatos antigos, né, da época de Meixo Sama, para podermos estudar que coisas incríveis aconteceram, né? E que coisas incríveis acontecem até hoje, né? E muitas coisas que a gente lê de casos, de relatos, são casos que também aconteceram conosco, com vocês. Então muita gente vai sentir, esse é o meu caso, é igual, né? Aconteceu comigo igual, né? Então, a importância para esse lado nós irmos, né? Seguirmos para esse caminho. Porque a nossa igreja mãe, a igreja originária, começou tudo com o reverendo Nakamura em Kyoto, e ele sempre muito estudioso e bastante pesquisador, né, dos ensinamentos, e que não tem como a gente fugir, é a nossa origem. Então vai ser a nossa, né, nossa bandeira de realmente estudarmos, né, sabermos o caminho, né, que nós devemos descobrir, né. Eu acho que vai ser bastante proveitoso, né, esse tipo de aula para todos nós. E convido, né, desde já, né, a todos. Vamos ver se a gente consegue também colocar na internet. E tem muitas, são centenas de relatos que a gente pode, isso ao vivo.
E que a gente possa fazer essa aula para todos nós, né? Colocar bem em prática o ensinamento de Meishu Sama. Porque é muito atual, como aqui fala, aquecimento solar, né? O pessoal fala aquecimento da Terra, do globo terrestre. Naquela época, não se falava nada, absolutamente nada disso. Mas o Meishu Sama já, sabendo do mundo espiritual, já sabia. Mas que não é nada da camada do ozônio, não é nada disso. Que na verdade, essa bola de luz do ventre de Meishu Sama que está crescendo cada vez mais. E isso soma aos graus do ambiente, né? Então a gente buscar essa fonte, que é essa bola de luz, vai ser nosso objetivo, né? Porque aqui no ensinamento também fala muito, pessoas confundem muito Jorei com outros tipos de energia, né? E aqui ele mesmo fala que todo mundo tem um pouquinho de luz, um pouquinho de energia, né? Mas que essa energia da bola de luz é incomensuravelmente maior, né? Bem maior, né? Porque num simples papel, Meishu Sama conseguia impregnar de tal forma que a pessoa podia ajudar as outras pessoas, né? Então, esse convite, né, para essa primeira aula, e agradecer, né, a todos que também colaboraram bastante com as nossas reformas, que nós estamos continuando ainda, mas desde já, né, agradecer a todos que estão ajudando financeiramente, ajudando braçal, né, e que nós estamos reformando, mas ao mesmo tempo como o reverendo gostaria que fosse, sabe? Porque depois que a gente fica tanto tempo convivendo, a gente já sabe o que a pessoa vai falar, né? Isso a gente acaba tendo certeza. Então, se fizer de algum jeito, ele vai gostar. Se fizer de outro jeito, ele não vai gostar. Então, a gente está se esforçando para fazer com que ele goste lá do mundo espiritual, do nosso trabalho, de realmente continuarmos com o trabalho, né, que ele deixou. Porque assim faz sentido. Senão, não faz sentido. Toda vez tem que começar do zero, não faz sentido, né? Então, realmente, procurarmos esse fio que terminou, a gente engatar nesse fio e começar de novo, desse final, a gente começa de novo, desse ponto que parou, né? E está vindo também muitas verduras, muitos membros estão se esforçando para a agricultura da grande natureza. Então vai ter uma pequena venda e agradecer a todos também que estão se esforçando, e quão o reverendo ficava feliz, porque é um dos pilares da igreja. Essa é da alimentação, né? Ele falava que não adianta. Sem alimentação pura, a gente se envenena, tanto físico como espiritualmente. Então todo o trabalho que vocês têm de querer melhorar espiritualmente, às vezes acaba num fim de semana. E não é não comer as coisas gostosas, e sim comer as coisas gostosas verdadeiras, né? Está cada vez pior. O medo das pessoas, o medo das empresas de serem processadas porque alguém passou mal. Então, a quantidade de conservantes está cada vez maior, porque eles não querem assumir, né,
que aconteceu algo com a comida. Então eles jogam para os conservantes. E como é conservante, vai dar efeito bem mais tarde. Aí não vai ligar com a comida que a pessoa comeu. Então, cada vez mais, as comidas estão com conservantes e outros tipos de química, né? Então, Meishu Sama, na época que ele pregou os ensinamentos, tudo aqui eram coisas bem para frente. Então, os malefícios do remédio, o malefício da agricultura é feito por química, né? Os malefícios de tudo, dos conflitos, tudo. Mas que a gente sente realmente que pouco a pouco, né? Não é... A gente sente que as pessoas vão caminhando, né? Hoje já tem muita gente... Tá certo que não é uma agricultura muito ainda nos moldes de Meishu Sama, mas muita gente tentando praticar uma agricultura mais saudável. Isso há tempos não era uma coisa assim... Era muito assim... Pouca gente que praticava, né? E hoje não. Hoje a gente vê que realmente, pouco a pouco, pessoas e mais pessoas esclarecidas estão procurando alimentos mais saudáveis, né? E como assim, mais para frente, as pessoas vão perceber também nos medicamentos e no tratamento médico o que está acontecendo com o alimento. Mas para isso as pessoas também precisam saber de como resolver também, né? Às vezes está muito assim também sem opções as pessoas, né? Só tem uma opção para as pessoas. Então também a gente precisa divulgar a opção de Meishu Sama para que as pessoas possam usufruir, né, dessa maravilha que é o Jorei. Então, agradecer realmente a todos por todo esse nosso esforço, né, para continuarmos essa caminhada. Muito obrigado a todos e um bom resto de domingo.